Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Vamos falar um pouquinho aqui de política, né? E como nosso atual governo aí trabalha mais com reação do que ação, né? Esperam as coisas chegarem a patamares complexos, né? Para depois tomarem algum tipo de atitude, tá? É um vídeo um pouco mais abstrato, tá? Então vamos lá, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Os morning calls já estão online. E tem mais vídeo aí pelo dia de hoje, tá? Após a disparada do dólar, Haddad discute corte de gastos com Lula, né? A reunião deve discutir mudanças em políticas públicas consideradas caras. E isso vem depois disso daqui, inclusive, né? Em evento em São Paulo, Haddad comemora o segundo lugar do Brasil nos investimentos estrangeiros, né? O ministro não falou sobre as negociações dentro do governo para o anúncio de medidas de contenção de gastos, tá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o fato de o Brasil ser o segundo país que recebe mais investimentos estrangeiros no mundo, ao participar do lançamento oficial da rede de televisão CNBC em São Paulo, na noite da sexta-feira, tá? E olha lá o que ele falou, né? O Brasil é o segundo país de destino de investimentos estrangeiros no mundo, e é bom saber que uma empresa com esta qualidade, né, escolheu o Brasil finalmente para investir na qualidade de seus profissionais e na qualidade das notícias e reportagens que vai veicular, tá? O relatório da OCDE informou que o Brasil foi o segundo principal destino de investimentos estrangeiros diretos, IED, em 2023. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, lembrando, né, galera, estamos em 2024, tá? Final de 2024. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, pelos dados da OCDE, entraram no Brasil 64 bilhões de dólares em investimentos no ano passado, um montante inferior apenas aos 341 bilhões de dólares registrados pelos Estados Unidos. Em rápido discurso, o ministro parabenizou nesta sexta-feira a chegada ao Brasil da CNBC. Em sua fala, ele não tratou de assuntos que têm permeado o noticiário econômico nas últimas semanas, como as negociações dentro do governo para anúncio de medidas de contenção de gastos. Ou seja, ele não falou sobre isso, tá? E aí também participaram do evento ali vice-presidente, enfim, a galera aqui, tá? O Geraldo Alckmin. E aí eles falam que na próxima semana a Haddad estará em viagem à Europa, mas na verdade isso foi cancelado, né? Justamente nessa matéria um pouco mais atual, diante da escalada do dólar da última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria a Europa nessa semana e se reunirá hoje com o presidente Lula e com o ministro Rui Costa, lá da Casa Civil, para discutir propostas de ajuste de gastos, tá? A mudança nos planos do ministro vem na esteira da disparada do dólar na sexta-feira, que atingiu seu segundo maior valor nominal na história, né? Ou seja, justamente o que eu falei. Nós temos um governo de reação, não de ação. E isso é ruim por si só, não preciso explicar o porquê, né? Ficar esperando as coisas estourarem num sentido país, né, um negócio tão macro assim, não é saudável, tá? E da pressão do mercado por avanços na proposta de revisão de gastos que a equipe econômica prometeu definir após as eleições municipais, né? E aí, cadê, né? Cadê esse papo do corte de gastos, né? Cadê? Não chega, né? Conforme o jornal O Globo, o governo está atuando em 3 frentes, né? Uma das quais é a revisão das despesas obrigatórias, que representam mais de 90% do orçamento federal e tem limitado o espaço para gastos com investimentos e o custeio da máquina pública. Nessa seara, uma das medidas em estudo é flexibilizar a obrigação de repasse a fundos, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e criar um limite de 2,5% acima da inflação para o crescimento de alguns gastos. Discute-se ainda se esse será um limite global para despesas obrigatórias ou individual para alguns gastos. Outras frentes envolvem a mudança de políticas públicas consideradas caras, como o seguro-desemprego e o abono salarial, além de controlar o fluxo de pagamento a benefícios específicos, como o Proagro e o seguro-defeso, né? Não sei se é defeso mesmo, não conheço esse benefício, mas enfim. O que nós temos aqui, né? O cidadão, né, pagando o pato por hora, né, numa grande parte aí dessa esteira de corte de gastos, né, sempre sobra um pouco por cidadão, afinal, como sempre falam, né, como todo mundo sempre fala, todo mundo tem 2 neurônios, falam, né, o governo não cria riqueza, o dinheiro que o governo tem é oriundo do nosso pagamento de imposto, da riqueza que nós criamos, tá, e assim, vocês sabem muito bem, muitas vezes, bitributado, tributado, né? Doideira insana, maluca, Brasil, né? E aí agora, vamos ver, né, se 2025, não tô nem falando mais de 2024, tá? Vamos ver se em 2025 esse governo atual começa a trabalhar com ações em vez de reações, porque fica muito gritante agora que com a disparada do dólar, né, eles vão tentar fazer alguma coisa para ser uma resposta a essa alta do dólar, que justamente essa alta do dólar é a falta de confiança no fiscal aqui do nosso país, tá? E é engraçado, né? Que a gente pega aqui alguns tweets antigos, que eu não parei para pegar agora aqui, mas a gente já viu em alguns posts online por aí pelo Instagram,
A galera criticava muito o valor do dólar na época Bolsonaro, por exemplo, tá? Isso independentemente de você ser Bolsonaro ou Lula, tá bom? A gente tem que criticar sempre o governo, seja de direita ou de esquerda. O governo não merece elogios nunca, sempre críticas, tá? Porque não faz sentido elogiar um governo que faz o mínimo, né? O governo tem que fazer o mínimo. Fez o mínimo? Beleza, né? Segue pro próximo mínimo, tá? Então é sempre uma postura de crítica, na minha opinião, que nós temos que ter, né? Que carregar perante nossos governantes, tá? E aí, a turma atual que criticava o dólar agora tem o dólar aí justamente, né? O segundo maior nível, né? Como é que é? Segundo lugar. Não, cadê? Onde é que tava aquele dado lá? Não sei onde é que foi parar agora. Em algum lugar falou, né? Que o dólar aí tá no. Acho que foi no Morning Call que eu falei isso, tá? Segundo maior valor, né? Enfim. Ou seja, né? Dá-lhe fiscal e dá-lhe irresponsabilidade com gastos no nosso Brasilzão, né? Brasil arrecada pouco? Claro que não, tá bom? Mas qual que é a gestão e a qualidade do gasto desse valor? Eis o problema, né? O problema não é só arrecadar, né? O problema é como gastar, tá bom? Então deixa o like, um videozinho um pouquinho mais político, só pra gente falar um pouquinho desse papo do Haddad. E vamos ver se essa semana vem algum tipo de boa notícia, porque tá difícil, tá? Perante, obviamente, fiscal e corte de gastos, que seria música para os ouvidos, né? Algo concreto e saudável e bem planejado, que é difícil de se esperar desse governo. Beleza? Tamo junto.